mistério de Tiro e Sidom relacionados com a Grande Babilônia. Parte 4. Jerusalém não é a Grande Babilônia. As profecias sobre Tiro e Sidom estão ligadas com Apocalipse capítulo 18. Os profetas de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, anunciaram mistérios de Deus e de Cristo, e dentre estes profetas se encontra o profeta Ezequiel. Ezequiel, no capítulo 24 de seu livro, fala também sobre Tiro, mas no capítulo 28 o profeta fala sobre Sidom. Este estudo é a parte 4 sobre a Grande Babilônia. Se você não viu a parte 1, 2 e 3, veja, pois está cheia de revelação do Senhor Deus. E essas 3 partes se encontram já aqui no canal. Neste estudo da parte 4, iremos ver que Tiro e Sidom são cidades de mercadorias. Elas estão apontando para a Grande Babilônia. Tiro e Sidom fazem parte da Grande Babilônia. E por essa causa o Senhor usa estas duas cidades para falar a respeito de Grande Babilônia. Neste estudo estarei entrando em detalhes no capítulo 18 de Apocalipse, pois as profecias de Ezequiel sobre Tiro e Sidom estão ligadas com a Grande Babilônia. Em Ezequiel de capítulo 24, dos versos 12 ao 14, nos diz o seguinte: trabalho inútil, não sai dela a sua muita ferrugem, nem pelo fogo. Na tua imundícia está a luxúria, porque eu quis purificar-te e não te purificaste. Não serás nunca purificada da tua imundícia, até que eu tenha satisfeito o meu furor contra ti. Eu, o Senhor, o disse: será assim e eu farei. Não tornarei atrás, não pouparei, nem me arrependerei. Segundo os teus caminhos e segundo os teus feitos serás julgada, diz o Senhor Deus. Em Ezequiel, no capítulo 24, o Senhor está falando que a Jerusalém terrena havia de ser destruída por Nabucodonosor. E de fato, Jerusalém foi destruída por Nabucodonosor. Mas o verso 13 nos mostra uma restauração futura dela, pois Deus diz que queria purificar Jerusalém. Contudo, ela não quis ser purificada. E por causa disso, o Senhor disse que ela não será purificada até que o Senhor tenha satisfeito o seu furor nela. Mas quando ela irá ser purificada? Jerusalém terrena, ela há de ser purificada na volta de Jesus Cristo. Jesus restaurará a Jerusalém terrestre, pois antes da volta de Cristo, quando o anticristo e os seus exércitos invadir Jerusalém, ela há de ser tomada e punida. Contudo, Jerusalém de todo não será destruída, porque Deus fez promessas aos pais. Entretanto, quando ela for punida, Jesus voltará e derrubará o anticristo e os seus exércitos, para que após isto ela seja purificada, porquanto Isaías, no capítulo 4, diz a respeito da restauração da Jerusalém terrena, afirmando: o Senhor irá lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio dela, com o espírito de justiça e com o espírito purificador. Tudo isso prova que Jerusalém não é a Grande Babilônia, em razão de que o texto diz que Jerusalém será purificada. No entanto, Babilônia não será purificada, pelo fato de que Babilônia será lançada no lago de fogo. O interessante deste texto de Ezequiel é que isso se levanta contra o ensino demoníaco calvinista, porque o calvinismo afirma que Deus, antes da fundação do mundo, escolheu quem iria ser condenado ao lago de fogo, porque Deus quis e não por causa das más obras das pessoas. Contudo, o calvinismo está errado, porque o Senhor, por boca de Ezequiel, está dizendo que queria purificar Jerusalém, que queria salvar ela, porém ela não quis ser purificada. E isso nos revela que os homens têm poder de escolha, tanto para aceitar ou rejeitar a purificação do Senhor, e que o Senhor quer salvar todos os homens. Em Ezequiel de capítulo 26, dos versos 1 ao 5, é dito o seguinte: no ano 10º, no primeiro dia do mês, veio a minha palavra do Senhor, dizendo: filho do homem, visto que Tiro disse no tocante a Jerusalém: bem feito, está quebrada a porta dos povos, abriu-se para mim, eu me tornarei rico, agora que Jerusalém está assolada. Assim diz o Senhor Deus:
Eis que eu estou contra ti, ó Tiro, e farei subir contra ti muitas nações, como faz o mar subir as suas ondas. Elas destruirão os muros de Tiro, e deitarão abaixo as suas torres, e eu varrerei o seu pó, e farei dela penha descalvada. No meio do mar virá a ser um enxugadouro de redes, porque eu o anunciei, diz o Senhor Deus, e ela servirá de despojo para as nações. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 26, é mostrado que Tiro se alegra com a ruína de Jerusalém, pois Jerusalém havia sido destruída, porquanto antes de Jerusalém ter sido destruída no tempo da Babilônia, do império de Nabucodonosor, Jerusalém no tempo de Salomão era a rainha de toda a terra. Tiro não tinha o mesmo reconhecimento que Jerusalém tinha das nações. As nações iam para Jerusalém com o propósito de ouvir a sabedoria de Salomão. Contudo, Jerusalém deixou de ser rainha das nações, e por esta causa, Tiro fica feliz com a ruína de Jerusalém. Veja que Tiro está relacionada com a grande Babilônia, porque ela está ligada a mercadorias. E não somente ela, porque em Ezequiel de capítulo 27, nós iremos ver que Sidom está junto nessa com Tiro. E por esta causa as nações vão para Tiro e Sidom, e por isso as nações se prostituem com Tiro e Sidom. E assim, este momento de Tiro e Sidom está apontando para o tempo de hoje, onde as nações estão se prostituindo. Analise que, no tempo em que Tiro e Sidom se engrandecem, as nações não iam mais para Jerusalém ouvir a sabedoria, pois o nome do Senhor estava sendo profanado por causa da casa de Israel, porque a profanação está ligada à desobediência da lei de Deus. E por esse motivo as nações blasfemavam contra Deus por causa de Israel. Observa-se que Deus usa Tiro e Sidom para falar a respeito das abominações que as nações de hoje estão cometendo. Iremos ver que o Senhor usa Tiro e Sidom para denunciar a Babilônia de hoje. As nações são a grande Babilônia. Em Ezequiel de capítulo 26, dos versos 11 ao 13 é dito: com as unhas dos seus cavalos socará todas as tuas ruas, ao teu povo matará a espada, e as tuas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as tuas riquezas, saquearão as tuas mercadorias, derribarão os teus muros e arrastarão as tuas casas preciosas. As tuas pedras, as tuas madeiras e o teu pó lançarão no meio das águas. Farei cessar o arruído das tuas cantigas, e já não se ouvirá o som das tuas harpas. Farei de ti uma penha descalvada. Virás a ser um enxugadouro de redes. Jamais será edificada, porque eu, o Senhor, o falei, diz o Senhor Deus. Em Apocalipse de capítulo 18, no versículo 22, a gente vê esta mesma profecia se referindo à grande Babilônia, e vai dizer o seguinte: e a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais se ouvirá em ti, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará, e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Repare que o texto de Ezequiel capítulo 26 está apontando para a grande Babilônia, em Apocalipse de capítulo 18, pois lá diz que quando Babilônia cai, a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins jamais na Babilônia se ouvirá. Veja que quando Ezequiel fala a respeito da queda de Tiro e diz que ela jamais será edificada, isso está profetizando a queda da grande Babilônia. Em Ezequiel de capítulo 26, dos versos 15 ao 17 é dito: assim diz o Senhor Deus a Tiro: não tremerão as terras do mar com o estrondo da tua queda, quando gemerem os traspassados, quando se fizer espantosa matança no meio de ti? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas vestes bordadas, de tremores se vestirão. Assentar-se-ão na terra e estremecerão a cada momento por
tua causa pasmarão. Levantarão lamentações sobre ti e te dirão: como pereceste, ó bem povoada e afamada cidade, que foste forte no mar, tu e os teus moradores, que atemorizastes a todos os teus vizinhos. Em Apocalipse de capítulo 18, dos versos 9 ao 10, a gente vai ver que essa mesma profecia que aparece em Ezequiel aparece também no livro de Apocalipse. E vai dizer o seguinte: ora, chorarão e se lamentarão por ela os reis da terra que com ela se prostituíram e viveram em luxúria, quando virem a fumaceira do seu incêndio e, conservando-se de longe pelo medo do seu tormento, dizem: ai, ai, tu grande cidade, Babilônia, tu poderosa cidade, pois em uma só hora chegou o teu juízo. O Senhor, através de Ezequiel, profetiza a queda de Tiro, que está apontando para a queda da grande Babilônia. Veja que os textos de Ezequiel estão iguais aos de Apocalipse 18, onde fala a respeito da grande Babilônia, porque em Ezequiel diz que os príncipes levantarão lamentações, e isso está ligado com Apocalipse 18, onde afirma que os reis da terra chorarão por ela. Ezequiel de capítulo 26, dos versos 18 ao 20 é dito: agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda, as ilhas que estão no mar, turbar-se-ão com tua saída, porque assim diz o Senhor Deus: quando eu te fizer cidade assolada, como as cidades que não se habitam, quando eu fizer vir sobre ti as ondas do mar e as muitas águas te cobrirem, então te farei descer com os que descem a cova ao povo antigo, e te farei habitar nas mais baixas partes da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que não sejas habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. O Senhor afirma que quando a Babilônia cair, que está prefigurada em Tiro, a Babilônia será destruída e os mortos irão para o mundo dos mortos, mas após isso, o Senhor diz que criará coisas gloriosas na terra dos viventes, porque Deus irá restaurar a terra, e esta restauração inclui a Jerusalém terrestre. Em Ezequiel de capítulo 26, versículo 21 é dito: farei de ti um grande espanto, e já não serás. Quando te buscarem, jamais será achada, diz o Senhor Deus. E essa profecia está ligada com Apocalipse 18, no versículo 21, onde é dito: então um anjo forte levantou uma pedra como grande pedra de moinho e arrojou-a para dentro do mar, dizendo: assim com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca mais será achada. Nós podemos enxergar que o que é dito em Ezequiel de capítulo 26 a respeito de Tiro é dito em Apocalipse de capítulo 18, quando se é falado a respeito da Babilônia, porque o anjo diz que quando Babilônia cair, ela nunca mais será achada. Em Ezequiel de capítulo 27, dos versos 1 ao 8 é dito: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: tu, pois, ó filho do homem, levanta a lamentação sobre Tiro, e dize a Tiro, que habita nas entradas do mar e negocia com os povos em muitas terras do mar. Assim diz o Senhor Deus: ó Tiro, tu dizes: eu sou perfeita em formosura. No coração dos mares estão os teus limites. Os que te edificaram aperfeiçoaram a tua formosura. Fabricaram todos os teus conveses de ciprestes de Senir. Trouxeram cedros do Líbano para te fazerem mastros. Fizeram os teus remos de carvalhos de Bazã. Os teus bancos fizeram-nos de marfim, engastado em pinho das ilhas dos quiteus. De linho fino bordado do Egito era a tua vela para servir de estandarte. Azul e púrpura das ilhas de Elisá eram o teu toldo. Os moradores de Sidom e de Arvade foram os teus remeiros. Os teus sábios, ó Tiro, que se acham em ti, esses foram os teus pilotos. Em Ezequiel de capítulo 27, nós iremos ver que Tiro está ligada com Sidom. Repare que, ao ler este capítulo, aparecem muitas nações ligadas a Tiro.
Até mesmo Israel e Judá aparecem ligadas com Tiro. Contudo, lembre-se, Jerusalém no futuro não receberá a punição final da grande Babilônia, porque Jerusalém será restaurada. Em Ezequiel, de capítulo 27, dos versos 29 ao 32, é dito: todos os que pegam no remo, os marinheiros e todos os pilotos do mar descerão de seus navios e pararão em terra. Farão ouvir a sua voz sobre ti e gritarão amargamente. Lançarão pó sobre a cabeça e na cinza se revolverão. Far-se-ão calvos por tua causa, cingir-se-ão de pano de saco e chorarão sobre ti com amargura de alma, com amargura e lamentação. Levantarão lamentações sobre ti no seu pranto. Lamentarão sobre ti dizendo: quem foi como Tiro, como a que está reduzida ao silêncio no meio do mar? Em Apocalipse de capítulo 18, dos versos 18 ao 19, é dito: então, vendo a fumaceira do incêndio, gritaram: que cidade se compara à grande cidade? Lançaram pó sobre a cabeça e, chorando e pranteando, gritavam: ai, ai da grande cidade na qual se enriqueceram todos os que possuíam navios do mar, à custa da sua opulência, porque em uma só hora foi devastada. Veja que os textos que são direcionados para Tiro em Ezequiel estão sendo aplicados na grande Babilônia em Apocalipse capítulo 18, porque Tiro é uma das cidades da grande Babilônia. Veja que estes que irão chorar pela grande Babilônia inclui os árabes, pois muitas terras do Oriente Médio estão ligadas com a grande Babilônia, pois quando Babilônia cai, muitas cidades do Oriente Médio também irão cair, porque fazem parte da Babilônia. Todavia, Jerusalém não terá o fim de Babilônia. Ezequiel 16 compara Jerusalém com a Babilônia, entretanto, Jerusalém não será destruída, porque os profetas falam da restauração da Jerusalém terrestre. Em Jeremias, de capítulo 51, dos versos 47 ao 53 e versos 60 ao 64, o profeta Jeremias diz: portanto, eis que vem dias em que castigarei as imagens de escultura da Babilônia, toda a sua terra será envergonhada, e todos os seus cairão traspassados no meio dela. Os céus e a terra e tudo quanto neles há jubilarão sobre Babilônia, porque do norte lhe virão os destruidores, diz o Senhor. Como Babilônia fez cair traspassados os de Israel, assim em Babilônia cairão traspassados os de toda a terra. Vós que escapastes da espada, ide-vos, não pareis, de longe lembrai-vos do Senhor, e suba a Jerusalém a vossa mente. Direis: envergonhados estamos porque ouvimos opróbrio. Vergonha cobriu-nos o rosto porque vieram estrangeiros e entraram nos santuários da casa do Senhor. Portanto, eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei as suas imagens de escultura, e gemerão os traspassados em toda a sua terra. Ainda que Babilônia subisse aos céus, e ainda que fortificasse no alto a sua fortaleza, de mim viriam destruidores contra ela, diz o Senhor. Escreveu, pois, Jeremias no livro todo o mal que havia de vir sobre Babilônia, a saber, todas as palavras já escritas contra a Babilônia. Disse Jeremias a Seraías: quando chegares, Seraías, a Babilônia, vê que leias em voz alta todas estas palavras, e dirás: ó Senhor, falaste a respeito deste lugar, que o exterminarias, a fim de que nada fique nele, nem homem, nem animal, e que se tornaria em perpétuas assolações. Quando acabares de ler o livro, atalosás a uma pedra, e o lançarás no meio do Eufrates, e dirás: assim será afundada a Babilônia, e não se levantará por causa do mal que eu hei de trazer sobre ela. E os seus moradores sucumbirão. Até aqui as palavras de Jeremias. Meus irmãos, essa profecia de Jeremias vai estar ligada também com Apocalipse 18, versículo 20, onde é dito: exultai sobre ela, ó céus, e vós santos apóstolos e profetas, porque Deus contra ela julgou a vossa causa. Repare que Jeremias profetiza a queda da Babilônia,
O profeta diz que os céus e a terra se alegrarão disto. E esta mesma palavra aparece em Apocalipse 18, onde é dito para os céus se alegrarem quando a Babilônia cair. O interessante é que Jeremias diz que é para Seraías, após ler o livro, atar o livro a uma pedra e lançar ela no meio do Eufrates, e dizer que, deste mesmo modo no qual foi lançado o livro com a pedra, assim Babilônia será lançada e não se levantará. E estas mesmas palavras se encontram em Apocalipse 18, onde um anjo levanta uma pedra e lança para dentro do mar. E por isso ele diz que desta mesma maneira será lançada a Babilônia e nunca mais será achada. Repare que isso não se refere a Jerusalém, mas se refere à grande Babilônia. Em Ezequiel, do capítulo 28, dos versos 20 ao 26, é dito: Veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Sidom, profetiza contra ela e dize: Assim diz o Senhor Deus: Eis-me contra ti, ó Sidom, e serei glorificado no meio de ti. Saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar os juízos e nela me santificar. Pois enviarei contra ela a peste e o sangue nas suas ruas, e os traspassados cairão no meio dela, pela espada contra ela, por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolho que cause dor, entre todos os vizinhos que a tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles perante as nações, então habitarão na terra que dei a meu servo a Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas e plantarão vinhas. Sim, habitarão seguros quando eu executar juízos contra todos os que os tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor, seu Deus. Ezequiel, no capítulo 28, fala contra Sidom. Sidom será aniquilada, e assim o nome do Senhor será santificado, pois o juízo de Deus se fará manifesto contra ela. O Senhor Jesus, na sua volta, santificará o nome de Deus. E após o Senhor dizer isto, o Senhor anuncia a restauração da Jerusalém terrena, porque o Senhor diz que a casa de Israel, que é o Israel segundo a carne, será reunida e habitarão na terra que o Senhor deu a Jacó. A casa de Israel habitará na terra, e edificarão casas e plantarão vinhas, e isso se dará após o Senhor Jesus, na sua volta, executar juízos contra todas as nações que tratam ela com desprezo. Ezequiel, de capítulo 36, versículo 24, é dito: Tomar-vos-ei de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. O Senhor, por boca de Ezequiel, anuncia que irá reunir o Israel segundo a carne de todas as nações, e irá levar estes para a terra de Israel. Em Ezequiel, de capítulo 37, dos versos 25 ao 27, é dito: Então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porém dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Em Ezequiel, o profeta Ezequiel diz que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, o Senhor irá reunir a casa de Israel segundo a carne, e ainda tirará o coração de pedra, que é um coração que está contra a lei de Deus, mas neles colocará um coração de carne, que é um coração que obedece ao Senhor. E isso sucederá na volta de Cristo, onde o restante dos judeus olharão para aquele a quem traspassaram. Entretanto, estes não irão entrar no reino do Messias como sacerdotes da ordem de Melquisedeque, mas irão entrar no milênio como nação restante. Como diz Zacarias, de capítulo 12, E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem traspassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como se chora amargamente pelo primogênito. Este texto de Ezequiel nos mostra uma outra camada de revelação também para o Israel espiritual do Senhor, pois nós, a igreja, recebemos o Espírito Santo,
O coração de pedra foi tirado para que o coração de carne fosse colocado. E se a gente perseverar até o fim, seremos glorificados e reinaremos sobre as nações restantes no milênio. Em Ezequiel de capítulo 36, versículo 28 é dito: Habitareis na terra que eu dei a vossos pais, vós sereis o meu povo e eu serei o vosso Deus. O profeta Ezequiel prossegue falando que o Israel segundo a carne habitará na terra que o Senhor deu aos pais deles, que é Abraão, Isaque e Jacó, e eles serão o povo de Deus. Em Ezequiel de capítulo 36, versículo 29 ao 33 é dito: Livrar-vos-ei de todas as vossas imundícias, farei vir o trigo e o multiplicarei, e não trarei fome sobre vós. Multiplicarei o fruto das árvores e a novidade do campo, para que jamais recebais a vergonha da fome entre as nações. Então vos lembrareis dos vossos maus caminhos e dos vossos feitos que não foram bons. Tereis nojo de vós mesmos por causa das vossas iniquidades e das vossas abominações. Não é por amor de vós, fique bem entendido que eu faço isto, diz o Senhor Deus. Envergonhai-vos e confundi-vos por causa dos vossos caminhos, ó casa de Israel. Assim diz o Senhor Deus: No dia em que eu vos purificar de todas as vossas iniquidades, então farei que sejam habitadas as cidades e sejam edificados os lugares desertos. O Senhor prossegue falando que o Israel segundo a carne no milênio terão nojo deles mesmos, mas o Senhor diz que a Jerusalém terrena será restaurada, não por amor deles, mas é pela santificação do nome do Senhor. As cidades de Jerusalém serão edificadas, conforme diz em Ezequiel. Tanto a cidade de Judá como a cidade de Samaria terrestre, do Israel segundo a carne, serão edificados. Em Ezequiel de capítulo 36, versículo 34 ao 36 é dito: Lavrar-se-á a terra deserta, em vez de estar desolada aos olhos de todos os que passam. Dir-se-á: Esta terra desolada ficou como o jardim do Éden. As cidades desertas, desoladas e em ruínas, estão fortificadas e habitadas. Então as nações que tiverem restado ao redor de vós saberão que eu, o Senhor, reedifiquei as cidades destruídas e replantei o que estava abandonado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. O livro de Ezequiel, meus irmãos, nessa parte, continua falando a respeito da restauração da terra no milênio. Deus irá restaurar as cidades de Jerusalém, de maneira que irá ficar como o jardim do Éden. O Senhor promete reedificar as cidades destruídas. E veja que o profeta fala sobre nações restando ao redor de Israel. E estas nações vão estar no milênio. Em Ezequiel de capítulo 36, versículo 37 ao 38 é dito o seguinte: Assim diz o Senhor Deus: Ainda nisto permitirei que seja eu solicitado pela casa de Israel, que lhe multiplique eu os homens como um rebanho de santos, o rebanho de Jerusalém nas suas festas fixas. Assim, as cidades desertas se encherão de rebanhos de homens, e saberão que eu sou o Senhor. Meus irmãos, este texto de Ezequiel nos mostra que no milênio, em Jerusalém, haverá festas fixas. Embora o milênio seja a realidade da sétima festa, que é os tabernáculos, neste tempo do milênio haverá festas fixas do Senhor. E não somente isso, porque haverá jubileus, que é o ano da libertação. Porque Ezequiel, no capítulo 46, afirma que nos tempos do reino milenar haverá jubileu, porquanto Ezequiel diz: Quando o príncipe der um presente de sua herança a alguns de seus filhos, pertencerá a estes. Será a possessão deles por herança, mas dando ele um presente da sua herança a algum dos seus servos, será deste até o ano da liberdade. Então tornará para o príncipe, porque a seus filhos, somente a eles pertencerá a herança. Repare que o ano da liberdade é o ano do jubileu, que é o ano 50. Analise que haverá 20 jubileus no milênio. Em Ezequiel de capítulo 37, versículo 11 é dito: Então me disse o Senhor: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados.
No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 37, nos é mostrado profecias que têm camadas de revelação. Existem profecias para o Israel segundo a fé em Cristo, mas existem também profecias para o Israel segundo a carne. No canal, eu já abordei o assunto sobre Ezequiel capítulo 37. Este estudo está em escrito. Eu ainda terei que passar esse estudo para áudio, mas já tem no canal este estudo em escrito. E neste estudo eu mostrei 4 pontos desta profecia. Essa profecia de Ezequiel, capítulo 37, começa na primeira vinda do Filho de Deus, onde Cristo dá vida aos mortos espirituais. Contudo, o segundo ponto é a restauração literal de Israel em 1948, onde Israel volta a ser nação, e em 1967 Jerusalém volta a ser capital de Israel. Entretanto, o terceiro ponto desta profecia é a restauração literal do Israel espiritual na volta de Cristo. Pois Efraim, que são os gentios que têm fé em Cristo, e Judá, que são os judeus que têm fé em Cristo, serão unificados em uma só nação santa nos ares quando Jesus voltar, para que eles desçam e venham a reinar sobre toda a terra. Mas o quarto ponto de revelação desta profecia é a restauração literal das 12 tribos do Israel segundo a carne no milênio. E isso é mostrado em Ezequiel capítulo 48, onde as 12 tribos literais voltam para a terra de Israel. Em Ezequiel capítulo 37, versículo 22 ao 24 é dito: Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão 2 nações, nunca mais para o futuro se dividirão em 2 reinos, nunca mais contaminarão eles mesmos com os seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Livrá-los-ei de todas as suas apostasias em que pecaram, e os purificarei. Assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles. Todos eles terão um só pastor, andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei a meu servo Jacó, na qual vossos pais habitaram. Habitarão nela eles e seus filhos, e os filhos de seus filhos para sempre, e Davi, meu servo, será seu príncipe eternamente. Nesta parte de Ezequiel 37, nós vemos a restauração espiritual de Efraim, que são gentios cristãos, e Judá, que são judeus cristãos, na volta de Jesus Cristo. Pois na volta de Cristo, eles serão um só reino sacerdotal e nação santa, conforme diz em Joel capítulo 2, onde o profeta profetiza que quando a igreja for arrebatada para os ares, se formará uma nação poderosa, que é a igreja. O profeta Ezequiel prossegue falando que Davi, que neste texto se refere a Cristo, pois Cristo é o descendente de Davi, Jesus reinará sobre eles. Jesus é o pastor das 2 casas do Israel espiritual. Contudo, meus irmãos, isso não anula o plano literal do texto, pois todas as tribos do Israel segundo a carne serão restaurados na volta de Cristo no milênio, e por esta causa Cristo reinará sobre eles. A prova disso é a de que o profeta Ezequiel diz que eles e os seus filhos e os filhos de seus filhos habitarão na terra que o Senhor deu a Jacó. Repare que a igreja não terá filhos no milênio, em razão de que a igreja estará glorificada neste tempo. E por esta causa essa profecia se refere ao Israel segundo a carne que estará no milênio. Eles terão filhos e filhas, conforme diz em Ezequiel, dos capítulos 40 ao 48. Ezequiel de capítulo 37, versículo 26 é dito: Farei com eles aliança de paz. Será aliança perpétua. Estabelecê-los-ei e os multiplicarei, e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O profeta Ezequiel, inspirado pelo Espírito do Senhor, anuncia que, no milênio, o Senhor estabelecerá o Israel segundo a carne, e ainda o Senhor diz que o seu santuário estará no meio deles. Mas a pergunta é: que santuário é este? Este santuário é o templo literal de Ezequiel dos capítulos 40 ao 48. Quando o Senhor diz que fará aliança de paz, isso tem dupla revelação, pois a primeira revelação é a de que Deus fez uma nova aliança com o Israel segundo o Espírito. Contudo, a segunda revelação disto é a de que quando Cristo voltar, Cristo irá fazer uma aliança de paz com o Israel segundo a carne. Ezequiel de capítulo 37, versículos 27 ao 28 é dito:
O meu tabernáculo estará com eles. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico a Israel, quando o meu santuário estiver para sempre no meio deles. Existe uma revelação profunda neste texto de Ezequiel, pois quando o Senhor diz que o seu tabernáculo estará com eles, isso tem camada de revelação, pois a primeira revelação é a de que no milênio o tabernáculo de Deus é o templo literal de Ezequiel dos capítulos 40 a 48, e assim o Senhor Jesus estará com eles. Contudo, uma segunda revelação deste texto é a de que depois dos 1000 anos do reinado de Jesus sobre toda a terra, virá o novo céu e a nova terra na eternidade futura. A nova Jerusalém descerá do céu para a nova terra, e por isso o apóstolo João afirma, dizendo em Apocalipse: Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. Meus irmãos, este foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém. Vai vir aí a parte 5, se Deus permitir. E vai vir mais partes. Peço que você observe o canal e esteja atento aos estudos de áudio ou então aos estudos em escrito que eu vou trazer aqui no canal, se assim Deus Pai permitir. Amém, meus irmãos? Fique com a paz de Cristo, meus irmãos, em nome de Jesus. Amém.